Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Cedric William em mais um episódio do Gym Podcast Brasil. Tem muito tempo que a gente não se fala, mas a gente está aqui hoje. Estou aqui com o Ícaro Ambrósio. Tudo bem com você, Ícaro? Oi, gente. Oi, Cedric. Mais um episódio começando, né? E, assim, tô bem animado para essa edição, até porque a gente tem um convidado, né, Cedric, nessa edição. Não é qualquer convidado, não. É um cara muito especial pra gente, para toda a ginástica do Brasil, né? Com certeza, gente. A gente está aqui hoje com um multimedalista. Ele é dono de 4 medalhas de ouro e uma de prata em Jogos Pan-Americanos. Ele fez parte da primeira equipe que conseguiu, né, o ouro nos Jogos Pan-Americanos. Dono de 2 ouros e 2 bronzes em Jogos Pan-Americanos. Multimedalista em Copas do Mundo. E também já perdeu a conta, com certeza, de quantas medalhas ele ganhou aí em competições nacionais, né? Então, assim, tá bom aí o currículo ou você quer mais, Ícaro? Não, Cedric, eu quero mais, porque ele também já disputou 2 edições dos Jogos Olímpicos, né? Rio 2016, aqui em casa, e também Tóquio 2020, e foi 5º colocado na final de barra fixa, né? É o nosso melhor representante em todo o histórico olímpico nesse aparelho. Já sabem quem a gente está falando, né? Francisco Barreto, por favor, chega mais, vamos bater um papo sobre ginástica. Fala, galera, que prazer, que honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu falar de ginástica, eu sou suspeito, né? E agora, diferente, né? Porque é um convite especial de gente que acompanha ginástica, que entende de ginástica. Dá para bater um papo super aberto aqui, de falar de muita coisa, de muita história da ginástica. Isso, para mim, é uma novidade, né? Porque a gente sempre está indo em alguns lugares, dando entrevista, mas as pessoas não sabem, né? Não acompanham. E aí fica mais difícil a gente contar um pouco da história da ginástica. Então vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Chico. Seja bem-vindo. Ô, Chico, e assim, claro que a gente vai falar sobre a sua carreira, né, daqui a pouquinho, mas antes de falar sobre sua carreira, sua história de atleta, eu queria puxar um pouco sobre o futuro. Você está inaugurando aí o OLI, o Centro de Treinamento, em Goiânia, e a gente queria que você começasse esse papo aqui falando desse projeto seu. Bora, vamos lá. É assim, né? Eu tô no auge, assim, de estresse, assim, de pressão, que é montar um ginásio, realmente realizar um projeto, assim, fora aquilo que todo atleta passa, que é entrar no ginásio, fazer o que tem que fazer e sair, sabe? Hoje eu tenho que pensar em muita coisa. Dentro da Oli tem muitas modalidades, sabe? Ali vai de 1 ano e meio até adulto, categorias pré-infantis, infantis, juvenis, adulto, e aí tem uma parte também de funcional, que é uma parte que eu gosto muito, né, de treinamento. Eu tenho 35, vou fazer 35 anos e não tenho cirurgia. Então, eu sou um exemplo de me cuidar, sabe? De realizar a parte de prevenção, sabe? Então, isso eu quero passar não só para os atletas de alto rendimento, mas para a população, sabe? Que eu vejo muita gente reclamando que o esporte machuca e tal. Então, eu quero passar um pouco de experiência para essa galera também. Só que, assim, o trajeto mudou, né? Porque eu sou de Ribeirão Preto, né? Fiquei 21 anos em São Paulo e muita gente me perguntou, pronto, mas onde você está? Eu falei, em Goiânia, eu olhei em Goiânia. Como assim Goiânia, né? A Amália, para quem não sabe, a Amália, minha noiva, é daqui de Goiânia, né? Ela me arrastou de verdade e não só por causa dela, mas de expandir a ginástica, né? Eu estou sabendo que aqui não tem ginástica masculina, né?
Então, para eu achar professor aqui, tá difícil demais. Então, eu vou começar um trabalho do zero com masculino, né? Feminino, a gente tem o Roger já aqui, que está fazendo um trabalho legal. E o masculino vai ter que começar do zero aí. E eu estou bem ansioso também para iniciar essa parte, né? Estou no processo de transição, competi o brasileiro 2 semanas atrás, mas agora eu preciso realmente estar em Goiânia, né, fazendo essa transição, porque eu preciso estar presente. É um ginásio, tem todos os aparelhos ali, masculino e feminino, né? Não tem um speech, não é um speech, mas são aparelhos que têm condições de treinar, de iniciar a parte da ginástica assim, do básico, e dá para um treinamento ali, se bobear, quem sabe aí um dia dá para dar uma evoluída assim, mas não é meu objetivo no momento. Eu quero desenvolver a ginástica, trazer quantidade, trazer praticantes de ginástica artística, sabe? É esse o meu maior objetivo. Não só para a criançada, não só para os babies, mas para o adulto também. Muito tempo da minha vida, muitos adultos me pediram: Chico, onde eu vou treinar? Chico, onde eu posso treinar com você? Ô, Chico, vem aqui, me ajuda. E adultos. E hoje, a nossa maior procura, assim, que eu recebo, está sendo de adulto. E assim, esse é o projetão. Minha mãe ficou bem triste, porque assim, eu quero ainda ter uma coisa em Ribeirão, penso em ter uma coisa em Ribeirão Preto, né? Foi onde eu comecei, eu quero ter alguma coisa lá, mas primeiro, assim, eu preciso fazer essa transição, né? Arrumar um pouquinho, organizar minha vida. O Francisquinho, meu filho, fica em Campinas ainda, então essa logística é complicada. Mas aí, daqui a pouco, as coisas estiverem mais organizadas, a gente pensa numa coisa fora. Nossa, que bacana, Chico. Exatamente, a próxima pergunta seria por que Goiânia, mas eu acho que você já deixou bem claro, né? E agora, o que eu achei interessante do seu discurso é de que você está desbravando, a gente pode tratar como um mercado também, né? Numa cidade que é uma capital, é uma cidade grande, uma cidade que provavelmente pode revelar bons talentos, né? E você está sendo esse pioneiro aí dentro, sabe? Então, isso deve dar um quesinho a mais de motivação para você, ou é mais um quesinho de medo? Como que tá esse sentimento agora? Não, com certeza. Eu sou muito medroso, né? Por mais que eu tenha esse tamanzão aqui, 20, 30 anos de ginástica, mas eu sempre tive medo de grandes mudanças, né? Quando eu saí de São Caetano e fui para o Pinheiros, eu jamais achei que eu ia sair de São Caetano. Quando com 13 anos e fui para São Paulo, né? Eu acho que eu não era tão medroso, mas aqui mudar de estado, de um lugar que as pessoas não conhecem ginástica masculina. O professor que eu tenho hoje, por exemplo, é o primeiro contato com ele com cavalo, sabe? Então, assim, ensinando os passo a passo de como pegar uma criança e começar a desenvolver o cavalo, argolas, né? Sair argolas não é crossfit. A galera que não entende de ginástica, só que entende um pouco de crossfit, acha que sabe ensinar argolas. Não, o balanço muda, sabe? Muda a pegada. Então, assim, paralela não é só ir lá no parquinho e fazer aquele tipo de paralela. Paralela de madeira, muita gente não sabia, entendeu? O salto também muda, não sabe que a altura de masculino é diferente. Então, assim, é um desafio absurdo para mim. Foi muito difícil, ainda está sendo muito difícil, sabe? Aos pouquinhos, saber se... cada centavo é investido ali, né? O negócio não é meu, é da malha também, entendeu? Eu tô entrando com o pensamento, né, ali, e a malha agarrou e me ajuda demais nos bastidores para que isso aconteça. Eu entro ali com os meus pensamentos, com a minha metodologia de experiência, né? Eu preciso ainda começar a desenvolver, saber o que se vai dar certo ou não. A minha metodologia que eu tenho na minha cabeça, que eu adquiri como experiência, saber se vai dar certo. Um dos maiores motivos de eu querer um espaço Chico Barreto é colocar o que eu penso, sabe? Eu vim mais de 20 anos no alto rendimento com pensamentos diferentes até dos meus treinadores. Só que a gente respeita ali, segue. Só que, assim, eu tenho algumas vontades diferentes que eu quero tentar abordar. Isso, eu acho que a ginástica tem a ganhar, sabe? Eu aprendi muito e
com todos os meus treinadores, com certeza. Só que eu desenvolvi muita coisa com a minha autopercepção comigo mesmo, sabe? Convivência, né? Eu sempre fui fã de ginástica, eu sempre fiquei madrugadas vendo vídeo de ginástica, estudando japonês, chinês, russo. Acho que eu tenho sei lá quantos mil vídeos no meu computador de várias técnicas. Então, eu acho que eu fui muito, acho que, viciado em ginástica, sabe? Então, eu chegava com o vídeo e olhava assim no treino, falava, não, vou fazer assim. E ia desenvolvendo, porque eu sou um atleta muito alto, foge um pouco do padrão. E, assim, o meu treinamento, às vezes eu falava com o Marcos, eu falei, cara, meu treino não é igual ao do Arthur. Não dá para ser, porque ele é muito pequeno e eu sou muito grande. E aí eu fazia o treino do Arthur e ficava destruído. Aí eu falava, não é assim, a gente batia de frente demais, assim, eram brigas constantes, assim. Mas, assim, a gente crescia. Eu acho que foi assim que a gente cresceu. Porque talvez se eu tivesse ficado quieto e ido e não ia, e aí ia ficar por aquilo. Então, eu fui cabeça dura e a gente foi crescendo junto. Isso foi legal. Hoje a gente conversa de boa, mas na época, nossa, era estresse demais. E o Chico está trazendo, assim, ele está trazendo todos os pontos do podcast já na primeira fala dele. Eu estou achando muito legal. Eu estou achando muito legal, porque eu acho que o papo vai ser muito bom, assim, que tudo que você falou aí de ser fã de ginástica, eu acho que eu sou fã de ginástica, o Ícaro também. O podcast, né, ele partiu da ideia do Ícaro, que partiu do Gymblog Brasil, que já é formado por fãs há muito tempo, assim. Então é muito, muito legal, assim, começar a falar de ginástica e deixar a gente ficar a noite inteira, né? Mas eu vou trazer aqui 2 pontos, já que você falou, que eu achei muito interessante e fica de curiosidade também para o pessoal. Mas nos testes físicos que eu consegui acompanhar lá dentro do CT, nos clipes que teve, sempre no começo do ano tinha os testes, né, de habilidade física, Chico. Sim. E não sei se você lembra ali, teve uma época, acho que de 2018, até antes da pandemia, que as refeições estavam sendo feitas ali no próprio CT, antes de fazer a transição para o Venet, que depois que teve a pandemia e não teve para ficar mais, né, ali aglomerado. Mas, enfim, quando tinha esses testes, o Chico, ele sempre estava com os melhores índices ali, de percentual de gordura, dessas coisas, ele falando que ele nunca teve lesão, que sempre cuidou do corpo, e ele sempre estava lá, assim, né, estava lá com os melhores percentuais. E o Chico passando sem camisa lá, eu falava assim, nossa, meu, como é que vai se bater o shape assim? E aí eu chegava na hora de almoçar, lá do meu lado, assim, com o prato, eu fui várias vezes, assim, ele só com o alface e a salada e o frango, e eu, tipo assim, pô, é por isso também, né? Com certeza. Com certeza, não, a alimentação é tudo, meu. Eu falo para todo mundo, assim, por mais que você não faça atividade física, que é essencial, mas a alimentação é mais essencial, sabe? A gente não tem como, a gente engorda por causa da alimentação, não é por causa de falta de exercício, não. Porque a gente já tem o nosso gasto basal. Só de ficar parado, o nosso corpo já está gastando. É aquela conta, aquela matemática, você consome mais do que você gasta. Então, mas lógico, é difícil, não vou falar que eu sempre gostei de comida saudável e tal, sabe? Não, mas, assim, tem períodos que a gente tem que... E faz diferença para o rendimento, não tem jeito. Não, e assim, minha alimentação é boa, que fiz piada, né, obviamente, mas é porque, tipo, você tava lá no treino o dia inteiro e, tipo, você, às vezes, cortava ali um carboidratozinho e tava ali na salada e no frango. Eu falei, meu, eu tô morrendo de fome e eu não tô nem treinando. E o Chico aqui treinou o dia inteiro e tá aqui só na saladinha e na carne, né, mas... era legal, porque todo mundo comentava, tipo, o Chico é um dos mais velhos e olha que teve o melhor percentual, sabe? Eu ficava assim, caramba, tipo... E assim, Chico, eu vou abrir aqui também uma parte minha de Gym-Fan, porque eu sou de Uberlândia, né? E Uberlândia fica 280 quilômetros de Ribeirão. Exatamente. E na época que eu fazia ginástica, que você é um pouco mais novo que eu, né? Eu tenho 37, você vai fazer 35, se não me engano, não é? Você falou também aqui no podcast. E eu lembro de fazer ginástica aqui na prefeitura, e assim, era muito defasado o nosso ginásio. O conhecimento técnico dos treinadores, assim, eu fiz muito ginástica que gostava, né? Mas eu sentia que eu podia fazer mais coisas, sabe?
E eu era vidrado em Ribeirão, falava, poxa, nossa, queria tanto ir para lá treinar, fazer ginástica lá, tentar fazer alguma coisa, tipo, infelizmente, assim, né, os pais tinham a cabeça também muito pequena, não que eu fosse ser um grande ginasta, né, mas eu ficava até impressionado com você também, que na época, quando tinha acesso a alguma fita, alguém tinha gravado alguma coisa de brasileiro, a gente assistia, e você sempre foi mais alto, e eu tenho 1,80m, você tem 1,75m, eu ficava assim, caramba, nossa, se eu tivesse nascido um pouquinho mais para baixo, eu teria feito ginástica ali Sofre, num viu? lugar legal. Mas Ginástica, os mais altos sofrem mesmo, não tem jeito. nossa, tudo é mais difícil, tudo é mais, negócio falou, né? Os meus amigos eram todos mais baixos. Eu cheguei a jogar vôlei, acho que 1 ano, e eu era muito melhor no vôlei do que na ginástica. Mas aí eu era apaixonado com a ginástica, enfim. E realmente, os meus amigos eram mais baixos. Nossa, saía, tipo, as coisas saíam na facilidade, era tudo mais sofrido. Solo é mais, nossa, muito bem mais difícil, sabe? Tudo era mais difícil mesmo. E eu entendo completamente e entendo também a sua abertura de a sua dificuldade aí com o seu ginásio novo, que eu também tenho um ginásio de ginástica e achar profissional, assim, é uma das coisas mais difíceis que tem. Te desejo boa sorte e eu acho que você vai acabar formando muitos treinadores novos também, porque é isso que a gente acaba fazendo também, viu? Sim, é isso aí. Assim, o que você falou não tem o que comparar. Se a ginástica deixa pequeno, não é? Ela seleciona. A ginástica é uma pré-seleção já. Os mais baixos, eles já têm mais vantagem, já têm mais facilidade, entendeu? Para aquela questão de o mais alto, o mais pesado, ele vai ficar por persistência, por garra, sabe? Por muita vontade, por muito amor à modalidade. Mas a ginástica ela foi feita para atletas que têm uma estatura mais baixa, porque por conta da facilidade. Os movimentos são difíceis demais, entendeu? Sofre demais, não tem jeito. E aí, se o cara já tem aquela resistência um pouquinho, ele vai parar, não tem jeito. E agora, realmente, que legal saber que você tem ginásio também. Depois a gente troca uma ideia, sempre pegar umas experiências assim de fora. Eu sempre estou trocando ideia com gente que tem para eu poder, que é um ramo novo, né? Então, isso sempre agrega. Mas legal, e marcar de vir aqui na Oli conhecer também. Que o Uberlândia está pertinho daqui, está na metade do caminho. Já vale um camp aí, ó, entre um e outro. Tá, muito legal. Beleza. Ô, Chico, mas agora, outra coisa também que eu queria comentar aqui, eu acho que é até legal, porque é uma sigla nova que a gente está conhecendo, e você já nasce com um marketing incrível, né? Que é uma sigla que você e pouquíssimas outras pessoas podem usar, que é Oli, né? Não é qualquer pessoa que pode colocar Oli no nome, Oli no perfil de Instagram, Oli no nome do ginásio, né? O que é essa sigla e qual que é o peso dela para você? Bom, a Oli surgiu assim, foi difícil a gente bater um nome, né? Tentar encaixar, eu já sou muito indeciso, e aí, de repente, veio a ideia, numa conversa que eu tive com a Amália e tal, por que Oli? É um ginásio que tem um esporte olímpico, eu sou um atleta olímpico, todos os atletas olímpicos, eles podem receber certificado do Comitê Olímpico Internacional, todos os atletas. Tem muitos brasileiros, até dentro da ginástica, eu falei para o Nori, cara, você não tem o certificado para o Zanetti? Eu ganhei em 2019, né, lá no prêmio da Pana Esportes. Chegaram em mim e falaram: você é atleta olímpico, você quer receber um certificado por ser atletas olímpicos? Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque atletas olímpicos são diferenciados, são poucos no mundo. Quando você vai, por exemplo, quando você está conversando com um doutor, ele usa ali, você usa o doutor Sérgio, doutor Ícaro, sabe? E aí você consegue diferenciar. E eles falaram que quando você, por exemplo, manda uma carta para uma pessoa e no final dela está escrito Oli, essa carta está recebendo e está sabendo que ela tá recebendo de um atleta olímpico. O atleta olímpico, ele tem aquele valor diferenciado, sabe? Ele sabe o quanto foi difícil se tornar um atleta olímpico. E então é mais ou menos isso que é a ideia, né, do Comitê Olímpico Internacional, é valorizar os atletas olímpicos eternamente e eternizar que eles para sempre vai ser um atleta olímpico. É isso mesmo.
E aí... É uma marca, né, que o COB criou, o Comitê Olímpico Internacional criou para vocês, atletas olímpicos, né, poderem se reconhecer entre vocês mesmos. E aí, a gente, que somos meros mortais, a gente não pode usar essa marca no dia a dia, né? Mas Goiânia agora tem o Oli para as pessoas poderem desfrutar, né? Sim. Espero que pegue assim o nome e tal, e que contribua também para tudo, assim, não só para a ginástica. Eu achei muito legal isso aí que você contou, Chico, porque as pessoas cobram, assim, né? As pessoas cobram muito a medalha, mas pensa, hoje atualmente, 96 ginastas do mundo consegue, é o número máximo de vagas que tem numa Olimpíada, é 96. Então, pensa, você está entre os 96 do mundo inteiro. Você já fez muita coisa só de estar lá, né? Então, muito legal que essa marca, né, já coloca acho que num patamar que realmente tem que ser valorizado mesmo, né? E a classificação é difícil, sabe? Você se classificar, muita gente ainda não sabia que para estar na Olimpíada tem uma classificação, né? Você tem que estar entre os melhores do mundo para poder ir para os Jogos Olímpicos, né? A vaga não é automática. E antes de ir para a classificação, você tem que ser o melhor do país. Entende? Assim, primeiro você tem que ser o melhor da sua equipe, depois do melhor do país, depois o melhor dos melhores do mundo para poder ir para... Então, assim, é uma caminhada muito pesada, sabe? E eu acho que isso se tornar um atleta olímpico, eu acho que é uma recompensa, sabe? Os medalhistas, aí são fora da curva, todos são fora da curva, tem que ser valorizado, assim, absurdamente. Vocês são diferenciados, sabe? Quem é realmente medalhista olímpico é diferenciado. Não tem que falar. E o atleta olímpico, para ele se tornar, pode pegar qualquer um e conversar um pouquinho com a história de qualquer um, você vai ver que é diferenciado também. O meu objetivo com a Oli é o seguinte: a princípio, como eu falei, é agregar para a ginástica, trazer um volume maior de praticantes para a ginástica artística. Esse é o meu objetivo, é que tenha mais praticantes, principalmente no masculino. É desenvolver o conhecimento na ginástica, as pessoas conversarem sobre ginástica, sabe? E ter um local a mais, porque é uma coisa que todo mundo me pede. Não tem onde praticar, não tem onde fazer, onde eu faço. Ginástica masculina não existe, na ginástica artística é só feminina, sabe? Ainda existe isso, existe. Eu achava que isso tinha diminuído, não. Ainda tem muito preconceito ainda com a parte masculina, e isso eu quero tentar trazer aqui para o Centro-Oeste um pouquinho mais. Então, a partir disso, consequentemente, desenvolver o rendimento, sabe? A minha estrutura, eu preciso saber se ela vai suportar o rendimento, né? Os colchões que eu tenho, os aparelhos que eu tenho, alguns aparelhos eu sei que eu consigo, já de cara eu já sei que eu consigo desenvolver, porque eu cresci com uma coisa pior do que a que eu tenho hoje. E alguns aparelhos eu acho que eu preciso ali, talvez, de um pouco mais de investimento, um pouco mais de tempo, para desenvolver um pouco, talvez, de apoio, ter um apoio de alguma empresa, de alguma coisa, porque desenvolver o rendimento é caro, né? Desenvolver o alto rendimento é muito caro. Participar de competições, tem viagens, inscrições, e para quem está começando agora, eu acho difícil eu assumir isso, né? Eu já estou assumindo muitas modalidades, então acho que de cara eu quero, se bater o martelo, assim, o grande objetivo é desenvolver ginástica artística, desenvolver o movimento gímnico, sabe? Sem fechar portas para ninguém, para o trampolim, para ginástica para todos, para acrobática, eu acho que para os cheerleaders que já vieram atrás para saber se eu faço cheerleaders, tem como eu treinar? Vem, porque eu acho que aqui o mais importante é a gente desenvolver a ginástica artística de forma geral, sabe? E aí, claro, e aí me falaram, mas e o alto rendimento? Eu falei assim, se parecer um talento na minha mão, o que eu faço? Né? Eu falei assim, eu não vou dizer nunca para o alto rendimento, porque eu gosto, entendeu? Eu gosto, e eu cresci, eu dei a primeira cambalhota num lugar que não era de alto rendimento, depois que eu fui. Então, ali, na Oli, pode sim que venham atletas com talentos. Se eu não tiver capacidade de desenvolver ali o alto rendimento, a minha intenção é falar, cara, tem um clube,
Pinheiros, tem o São Caetano, tem o Flamengo, vai que o clube que tiver estrutura é fazer essa ponte, quem sabe, né? Quem sabe fazer essa ponte com os clubes grandes que têm infraestrutura para dar continuidade, porque aqui pode ser talvez a primeira porta, como foi a primeira porta para mim em Ribeirão, e aí só vai ter que achar uma mãe maluca, né, que deixe o filho sair com 13 anos. Mas, quem sabe, assim, se eu não tiver condições de segurar, eu acho que eu não posso fazer isso com talento, né? Tem alguns clubes que falam, não vai sair daqui nem a pau, porque essa criança aqui é perfeita, eu vou segurar ela até o adulto. Não. Né? Eu acho que hoje eu não faria isso. No meu ginásio não tem esforço, né? Então, como é que eu seguro? Dificulta um pouco o alto rendimento. Mas é só da gente ter uma pessoa fazendo essa peneira, sabe? Encontrando esses futuros talentos. A gente não sabe onde que a próxima Rebeca Andrade ou o próximo Francisco Barreto vão estar, sabe? Então, eu acho que só de ter alguém que entende de ginástica, que entende a desenvoltura do esporte, o que é necessário para o esporte acontecer, né? E a aptidão do jovem talento, só de você poder fazer essa peneira já é muito. Vamos ver. Espero que dê certo. Espero que apareça assim. Apareça assim. Já está aparecendo. Eu fiz umas clínicas, uma clínica de ginástica, né? Fiz adulto, crianças de faixa etárias diferentes. E já apareceu, sabe? Já apareceu um menino super bom. Eu falei, nossa, nunca fez? Não, nunca fiz. Eu assisto na TV e faço no sofá. Aí eu, nossa, caramba. É muito doido isso, né? Porque ainda mais você que gosta muito de ginástica, a gente vendo essas coisas acontecerem, esses talentos assim chegando, é muito interessante. Mas aqui, o Chico, o Diogo Soares, né? Ele começou num ginásio assim, e ele conquistou muita coisa ali. Eu acho que não é impossível, não, hein? Eu acho que eu boto fé de que você consiga desenvolver bastante coisa aí. E às vezes até, né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil a gente tem que ter os resultados primeiro para depois ter o investimento, né? Isso é muito chato. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos tem, de algum momento chega, né? Igual o Diogo teve muitas coisas ali, alguns aparelhos melhores que foram para Piracicaba na época, porque ele estava tendo resultado lá. Então, assim, eu tô confiando aí que você vai conseguir desenvolver coisas boas aí em Goiânia. Sim, vamos devagarzinho, assim. Eu quero, como eu falei, desenvolver a ginástica, mas o instinto, o alto rendimento, ele fala, né? E assim, eu não sei como é o primeiro passo, eu não sei qual vai ser a minha reação. Como é muita coisa para eu cuidar, muita coisa. Eu ainda tenho contrato com o Pinheiros, eu ainda estou treinando, sabe? Eu não vou para o Sul-Americano, mas eu me mantenho treinando e quero me manter treinando até o ano que vem. Então, assim, é muita coisa, né, para eu cuidar ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que só o tempo vai dizer, sabe? De verdade. E eu descobri um amor por criança que eu jamais tinha, né? Eu sempre fui muito... minha paciência e pro alto rendimento. E eu comecei a dar aulas ali em São Paulo. Eu tava dando aula para a escola Lourenço Castanho, de crianças de 4 a 6 anos, que eu só tinha um tatame de EVA. Eu tava dando ali 2 vezes por semana, eu saía do treino rapidão, 3h30, 4 horas, pegava aula das 4 às 5, e uma escola que não tinha noção nenhuma. E eu, quando eu saí de lá, eles ficaram muito tristes, porque, e aí, tá dando certo, os pais estão gostando, e não tinha professor para ficar no meu lugar. E assim, eu descobri esse amor, porque, caramba, o lúdico, a ginástica na educação infantil. E as crianças, em 2 meses, 3 meses, são outras crianças, só com tatame de EVA. E com os conezinhos e arcos, sabe, bambolê. Assim. Então, vamos ver. É muita coisa ainda. Aos pouquinhos a gente vai... Eu preciso me organizar, né? É muito trabalho ainda, né, Chico? Ô, Chico, a gente estava guardando essa pergunta para o final, né? Mas já que você deu a deixa, não tem como a gente não perguntar agora sobre o seu futuro enquanto atleta, né? Você tem contrato com o Pinheiros, competiu pelo Pinheiros há pouco agora em João Pessoa. Mas o que você pensa? Você pensa em pendurar o colã no que vem e se dedicar exclusivamente ao Oli? Ou ainda você vai continuar enquanto atleta? Como que está esse seu planejamento? Bom, o meu contrato com o Pinheiros é até dezembro, né?
Aí acabando, não sei se vai renovar ou não vai, se o Pinheiros aceita eu morar em outro lugar, né, e não treinar dentro do clube. Isso aí é uma conversa que a gente vai ter ainda. Eu não quero parar de treinar assim. Acho que hoje eu acabei de postar um vídeo aí nas minhas redes de uma senhora de 98 anos, né, treinando ali, se movimentando. Eu acho que é o maior exemplo para nós de continuar ali se movimentando, sendo exemplo para as outras pessoas. Eu acho que esse é o meu maior objetivo. Mas, assim, treinar para o alto rendimento, se eu tiver condições, assim, estruturas, eu acho que eu mantenho. O cavalo é um dos aparelhos que eu mais gosto. Por que não? Né? Por que não? Eu pretendo sim, viu? Então, mas assim, primeiro ainda eu preciso conversar com o Pinheiros para saber se as propostas batem, né? E aí, assim, é difícil eu bater o martelo, né? Bater o martelo. Mas eu já tô chegando aos 35, assim, já. Seleção, eu acredito que já tá encerrando já. Eu não fiz nenhuma homenagem, assim, nada. Eu não sou muito disso, mas eu não quero ficar fora da ginástica, né? Eu sempre falei assim, ó, você não tá me levando como reserva, não tá me levando para tal competição, mas se precisar, eu tô pronto. Se precisar, eu fiz 6 aparelhos até o fim, né? Eu não deixei, sempre muita gente me falou, cara, você especializa, faz só 2, faz só 1, faz 3. Aí eu falei, cara, não consigo me ver como especialista, sabe? Eu fui diminuindo a dificuldade no solo, no salto, na argolas ali, mas não deixei de fazer, não deixei. Porque a minha vida inteira eu treinei mais do que eu era ruim. Então, solo, salto e argolas, eu sempre treinei mais. Me chamaram de burro. Pô, você é burro. Se eu tivesse treinado muito mais do que você é bom, talvez seria melhor ter sido bom. Nos aparelhos você tinha mais facilidade. Mas como eu queria ser campeão brasileiro de individual geral, então eu treinava mais solo, mais salto, mais argolas. Então não tinha jeito, porque eu precisava desses aparelhos para poder medalhar no geral. E para me pôr dentro da seleção também. Porque, por mais que nos mundiais, vocês sabem que eu não fazia geral, né? São poucos os mundiais que eu fiz geral. Eu sempre saía do solo e salto. Mas eu tava lá treinando. Eu tava lá sempre, assim, pronto para fazer. E eu queria fazer, não tinha como. Mas o melhor para a equipe é que eu saísse do geral, fizesse só os 4 aparelhos e seguisse. Então, assim, tem mais um golinho aí de ano ainda para a gente terminar e conversar, né, com o clube e tal, seleção, renovar a seleção agora também, os meninos precisam renovar. Teve critério no brasileiro para quem fizesse geral, os melhores do país também. Então a seleção vai renovar e aí as coisas já vão acontecendo. Isso aí. Então vamos aguardar ansiosos pelo mais difícil. Mas aí, quando eu aposentar, eu vou realmente, eu acho que eu vou declarar assim, o corinho, assim, ó, realmente pegar um corinho e pendurar na parede. Chico, eu vi só para encerrar esse assunto, eu vi um médico falando que no processo de envelhecimento, assim, a gente perde as funções que a gente deixa de dar para o nosso corpo, para os nossos músculos. Então, assim, você vai perder a função de agachar se você parar de agachar. Se você continuar agachando, você vai agachar pro resto da sua vida, né? Aí eu falei assim, pô, todo aniversário meu agora eu vou dar uns 3 mortais para trás só para ter certeza que eu ainda consigo fazer. Exatamente. Porque eu quero chegar com 70 anos conseguindo impressionar pelo menos com um mortalzinho para trás. Sabe onde que eu percebo isso? No espacate. Eu falei, eu tenho muita facilidade de fazer espacate. Eu fico 1 ou 2 semanas, eu já fico duro. Eu falei assim, eu não consigo, com 50 anos, me imaginar não fazendo. Não eu nem quero fazer mortal, mas eu acho que o espacate eu quero fazer. Um sapinho, sabe? Eu falei assim, eu sou flexível, eu vejo que eu vou perdendo, já vou ficando mais rígido. Eu falei, não é possível. E é difícil aceitar isso, né? É o que você acabou de falar. Cada aniversário você faz para não ter que aceitar que você não faz mais. É isso. É muito bom. Ô, Chico, e aqui, agora que a gente já bateu esse papo aí sobre o Nesto, o Oli e tal, sobre o CT, vamos falar mais de você, assim, não tem como fugir da pergunta clichê, né, que é como que você começou na ginástica, né? Você começou ali em Ribeirão, interior de São Paulo, mas
Conta mais pra gente, assim, um pouquinho desse seu histórico aí de atleta. Bom, eu comecei em Ribeirão Preto com 7 anos de idade, na Cava do Bosque, onde era na prefeitura. Minha mãe colocava a gente lá, eu mais 3 irmãos e uma irmã, somos em 5. E aí, família grande, pai e mãe precisa trabalhar, precisa colocar esses filhos em algum lugar, né? Meu pai e minha mãe nunca foi do esporte, mas sempre admirou o esporte. E lá na prefeitura tinha esse espaço que tinha outras modalidades que eu conseguia praticar, não só a ginástica, futebol, handebol, basquete, natação, e lá a gente passava a tarde enquanto eles trabalhavam. E aí eu tive o primeiro contato com a ginástica, depois eu fui pro COC, uma escola particular lá, que meu pai era inspetor de aluno lá, e viu que tinha, conseguiu esse contato, falou, meu filho gostou da ginástica lá na Cava, pode fazer um teste aqui? Pode, só que lá no COC já era alto rendimento, lá o pau comia, porque as meninas já eram campeãs brasileiras, já tinha ali muita experiência com alto rendimento. E aí eu iniciei lá em Ribeirão, eu fiquei até 2021. Aí em 2021 eu parei, o Ribeirão parou de investir no alto rendimento, acabou, a escola parou com alto rendimento, e aí cada um foi para um lado ou parou a ginástica. Né? Na época as meninas foram para São Caetano, né? Aquela época da Laís, Marcela Yamazita, Nayana, Thaís, toda essa equipe eu treinava junto. Os meninos pararam, os adultos foram para diversos lugares, eu parei também, e fui andar de skate, que eu já andava de skate, a minha vida era skate, muito mais que ginástica. Aí fiquei 2 anos parado, minha mãe entrou em contato com São Caetano, com o Marcos, que as meninas de Ribeirão já tinham ido para lá. E aí entrou em contato com a mãe da Nayana, que é a Ana. E aí chegou para mim um certo dia, eu estava com o skate no braço, falou, você quer voltar para ginástica? Eu falei, quero. Ela falou, você quer mesmo? Eu falei, quero, ué. Aí eu falei, então beleza, mas vai ser em São Paulo, em São Caetano. Eu falei, como assim? Louco. Eu nem tinha noção nenhuma com 13 anos. A gente pegou, montou num carro, pegou a mãe da Nayana, que sabia o caminho, e fomos para São Caetano. Quando eu cheguei em São Caetano, as meninas de Ribeirão já não estavam mais. Ela tinha ido para Curitiba. Acho que o Roger já tinha levado todas as meninas para lá. Algumas pararam, de São Caetano já pararam, e outras continuaram lá. E aí, com 13 anos de idade, comecei em São Caetano, fiquei em São Caetano 11 anos, com o Marquinhos, lá com o Marcos. 13 anos, São Caetano tinha uma estrutura absurda, né? Tinha alimentação ali no refeitório, tinha um apartamento que eu morava com o Guto, não sei se vocês conheceram o Guto, Luiz Augusto. Morava eu, o Guto. Lorine. O Luiz Augusto Lorine dos Anjos. Um dos melhores atletas do país, sem dúvida, uma postura absurda. Cresci junto com ele ali em São Caetano, morando junto. Aí depois veio outros atletas, veio passando outras gerações ali. Eu fiquei até 2014. No início de 2014, eu fui para o Pinheiros. Né? Entrei na seleção em 2009. Nossa, que fase essa. Acho que foi um dos maiores sonhos, assim, era entrar na seleção. Aí em 2009 a gente entrou. E fui para o Pinheiros 2014, fiquei em 2000 Pinheiros até hoje, né? Fui para as Olimpíadas do Rio, Olimpíadas do Japão, Medellín, foi o meu primeiro Jogos Sul-Americanos, 2010, com a equipe já, com os caras que eu era fã, que era Mozia, Vitor Rosa, Diego, Vitor Camargo, Danilo, eram os caras mais velhos ali, que eu já ficava do lado deles, só copiando o que eles faziam. E aí veio Guadalajara, né, 2011, aquela emoção, primeira medalha de ouro por equipe masculina, vindo de um mundial no Japão, 13º lugar na história, melhor lugar da história no masculino. Eu acho que eu vivi a melhor fase do masculino, por mais que venha um trilhão de medalhas agora, futuras, mas assim, foi uma geração muito maluca masculina, sabe? A gente viveu muito novo. E muita gente foi muito cobaia de muita coisa, muito elemento que ninguém fazia, a gente acabou fazendo, aprendendo. A gente viveu uma seleção que tinha 12 caras com uma concorrência absurda, sabe? Então, acho que estou resumindo bastante da minha história dentro da ginástica masculina. Não, bastante mesmo, né, Chico? Até porque, olha só que bacana, você esteve ao lado de uma seleção que foi prata nos Jogos Pan-Americanos de 2007,
No Rio de ao lado Janeiro. deles. Eu fui lá assistir, eu estava lá assistindo. Pois é, olha, então isso mostra um pouco da sua longevidade no esporte também, né? Porque, né, Augusto Florini, Vitor Rosa, Mozia, Diego, toda essa galera foi medalhista em 2007, você competiu com eles e você também competiu agora há pouco, né? Na mesma seleção que teve Arthur Nori, Caio Souza e Diogo Soares, né? Diogo Soares aos 18 anos, em Tóquio 2020, né? 2020, mais em 21. Então, é uma longevidade que deve te orgulhar muito, né? Minhas costas que diga. Assim, para mim é muito difícil, viu? É uma transição de gerações assim que é complicada, porque é diferente. A geração que eu tive lá com eles, eu tento ser o que eles foram para mim, mas é difícil. A geração de hoje te retribui de uma forma diferente. Mas faz parte também, faz parte. Hoje a gente tem ótimos talentos na ginástica aqui para dar continuidade, sabe? O difícil hoje é a parte externa, a parte tecnológica que vem mudando muito a cabeça da geração. E isso é o que a gente não tinha lá atrás. A gente comia ginástica no café, almoço e janta e fazia tinha as nossas loucuras, mas era muito unido, sabe? A gente brigava demais também, sabe? Mas a coisa era uma relação mais humana, né, Chico? Isso. Eu já vi, assim, né? Eu tenho contato com vários treinadores, né? São amigos de vários deles, e eles já me falaram coisas do tipo assim, nossa, a gente viaja para competir, chega lá, não consegue tirar os meninos do quarto, tipo, tá numa cidade massa na Europa, e eles ficam trocados dentro do quarto assistindo seriado, em vez de dar um rolê. Antes eles brigavam para deixar a gente dentro do quarto. Agora é para tirar. Agora é para tirar, é isso aí. Pois é. Ô Chico, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou um pouco assim, mas dessa transição, como é que foi essa sua transição do São Caetano para o Pinheiros, né? Você acabou que você construiu uma carreira no Pinheiros, né? Você ficou mais de 10 anos lá defendendo o clube, mas você também, assim, você desenvolveu mesmo, assim, né, essa sua ginástica pós-Ribeirão, foi ali no São Caetano, né? Com o Marcos, que, assim, é um treinador excelente, né? Todos são, mas assim, o que te funcionou ali foi o São Caetano, assim, o Marcos, né? Sim, o Marcos é maluco, né? Comecei do zero ali com ele, do zero mesmo, porque eu parei 2 anos, eu não conseguia fazer um esquadro, sabe? Os meninos me zoavam, eu fazia uma oitava na paralela, mas não fazia um esquadro, porque não tinha força, sabe? Então eu comecei do zero, tudo de novo. E aí, lá eu aprendi praticamente tudo, todos os elementos que eu faço hoje, eu aprendi lá, e aí depois, aos 10 anos no Pinheiros, eu fui aperfeiçoando, fui aprendendo algumas coisas diferentes, sabe, técnicas que às vezes São Caetano não tinha, completava no Pinheiros, coisas que o Pinheiros também não tem, São Caetano completa, sabe? Eu acabei, acho que, pegando o melhor dos dois, sabe? O Cris e o Batata são excelentes, e o Marcos também, excelente também. Acho que os melhores treinadores que a gente tem no país. E aí ficou desgastado a nossa relação, eu e o Marcos. A gente brigava demais. Ele é que nem eu. A gente é muito cabeça dura. E quando eu entrei na faculdade em 2008, 2008, eu já comecei a aprender algumas coisas. Eu voltava para o ginásio, eu questionava ele. E ele é cabeça dura, ele já ficava bravo. Questão de periodização, de jeito de lidar, não sei o que e tal. E a gente batia muito de frente. Ele chegava, nossa, você é muito teimoso, vai treinar sozinho. Aí eu ia treinar sozinho. E aí, assim, hoje a gente brinca, né, conversa, mas a gente começou a desgastar a relação, né? Era pancadaria, treino comia. E a gente, assim, sempre em busca do melhor, sabe? A gente em busca do melhor. Por mais que a gente brigava, a gente era 2 viciados em ginástica, 2 malucos por ginástica. Eu gosto muito do Goto, a gente tem contato assim, de vez em quando a gente troca umas mensagens aí no WhatsApp e tal. E ele lá no Brasileiro agora, mas o Goto, ele é osso duro de roer, né? Ele não é fácil, não. Sinceridade, mas eu já falei isso para ele não é muito fácil, não. Hoje no outro lado eu converso com ele, mas até dou dura nele, xingo ele tudo, por causa do jeito de algumas coisas, mas
Eu acho que cada um tem o seu jeito, tem que respeitar, todo mundo contribui, todo mundo aprende também. Eu errei demais também, aprendi muita coisa também. Eu acho que não tem certo e errado, sabe? Aí, cara, a gente chegou, vou contar para vocês como que foi que eu saí do São Caetano. Acho que eu nunca falei isso para ninguém, sabe? Mas eu cheguei, cara, a gente já tava muito... Exclusiva! Hã? Fofoca. Exclusiva pra gente, Cedric. Pô, exclusivo é bom. E aí a gente estava muito desgastado, eu muito teimoso, ele muito teimoso, a equipe gigante, só atleta brabo lá. Eu falei, cara, nossa senhora, não dá mais. Eu queria ir para a Olimpíada 2016, 2014 entrando. Eu falei, cara, você tá me atrapalhando e eu tô te atrapalhando. Não tá, a coisa não tá andando, sabe? Aí eu falei, você quer saber? Se vocês se lembram, faltavam duas ou 3 semanas para o meeting de Santos. Teve um meeting em Santos. E aí, eu era da seleção. Aí eu falei, não dá, vou parar. Olha, tô te atrapalhando aqui no São Caetano, você tá me deixando maluco. Chega, parei. Sou da seleção, depois eu vejo o que eu vou fazer. Não tô aguentando, parei. Aí, só que o Léo era coordenador da seleção, o Léo Finco era coordenador, né? E aí eu liguei para ele e falei, cara, saí do São Caetano, o que eu faço? Pô, cara, tem meu ginásio, tem não sei quem, tem não sei quem, você é da seleção, a gente vai achar um lugar para você treinar. Falei, beleza, tá bom, porque tem um meeting, né? Eu quero estar no meeting e tal, não sei o quê, tenho um contrato com a seleção, quero continuar treinando, mas eu saí daqui de São Caetano. Aí ele ficou surpreso, porque eu também achei jamais que eu ia sair de lá. Né? Eu cresci em São Caetano, eu conheço muito mais São Caetano do que Ribeirão, São Paulo ali. Então, enfim, aí eu entrei em contato com o Pinheiros, eu mesmo, assim, não vieram me chamar, porque tem esse negócio, né? O clube que tá tirando o atleta do fulano, do ciclano, não. Eu encerrei ali em São Caetano, falei, não tô levando nenhum problema para ninguém, sabe, ninguém tá me chamando, sabe, roubando atleta, não. Cheguei e falei, Blanco, acho que foi Blanco, falei, cara, preciso de um lugar para treinar, tem um meeting aí de Santos, eu consigo treinar aí 2 semanas? Aí, cara, portas abertas, não tem porquê, sabe? Não tá em São Caetano, não vai ter problema, não, cara, é isso. Beleza, treinei as 2 semanas lá em São Caetano, em Pinheiros, acabou, fui pro meeting e tal, não sei o quê. Aí, quando voltou do meeting, o Blanco falou assim, cara, a gente não tem orçamento, sabe? Aí eu falei, Blanco, esquece dinheiro, cara, esquece. Você tá me oferecendo lugar para treinar? Eu falei, beleza. O que você tem? Eu falei, ele falou, tem isso. O que ele me ofereceu era metade de São Caetano. Eu falei, cara, esquece, eu quero um lugar para treinar. 2014. E é isso. Eu falei, então é isso. Porque lá tem almoço, lá tem café da manhã e tal. Ele falou, é isso. Tinha um apartamento lá que eu podia ficar alguns dias, porque como eu morava em São Caetano, na época eu conseguia ficar alguns dias lá para não precisar voltar e tal. E ele falou, cara, é isso. E treina. Aí eu comecei a treinar. E foi indo, sabe? Sem rabo preso com ninguém. A minha treta com o Marcos, assim, é bem aberta, sabe? Não tem... Todo mundo via nossas brigas e tal. E todo mundo me conhece, todo mundo conhece ele. Então, assim, não teve muita buchicho, assim, sabe? É realmente que o negócio, assim... Vamos parar com essa palhaçada, sabe? Mas hoje a gente conversa muito, muito mesmo. Ô, Chico. Mas o Max não é fácil, não, viu? Tá. Mas, ô, Chico, agora eu vou te contar, viu? Boatos de que ele tá amolecendo o coração, tá? A gente. O Marcos? Boatos de que ele tá amolecendo sim, o coração. Com certeza. Hoje ele levou, né? Uma hora ele tem que já dar uma. Já tá. A barba dele é inteira branca já. Pô, você vai fartar aí, ó. Pega leve, deixa essa molecada um pouco mais solta. Mas, ô Chico, eu queria perguntar 2 coisas. A primeira delas, então, na verdade, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre essa sua chegada no Pinheiros, né? Você construiu realmente, são, né, 10 anos, acabou de completar 10 anos nesse clube, é um clube muito respeitado, e você chegou basicamente trocando o almoço pela janta, então, né? Isso deve ter sido difícil para você naquela fase. Foi, porque assim, foi estranho. Só que assim, foi e não foi.
Porque lugar novo muda o estímulo, muda a motivação, sabe? Era um grupo diferente, e o grupo que eu cheguei na época era muito forte, os meninos estavam também voando também. Então vai puxando, né? O Nori, treinar do lado do Nori ali todo dia também. Então foi puxando, eu acabei que eu nem percebi. E eu, como eu falei, eu era muito maluco, muito neurótico com o ginásio, muito fã, sabe? Eu criava um problema, tipo esse, eu já saía dali, eu já esquecia, porque eu já queria treinar mais. Eu errei, eu voltava para uma competição que eu tivesse competido mal, eu voltava mais louco ainda, mais nervoso para poder melhorar. Então, eu não tinha tempo de ficar remoendo, tipo, o problema, sabe? Eu brigava, que tiver que brigar, e eu já voltava pro ginásio. Se ninguém me desse treino, beleza, eu vou treinar. Eu não queria saber, sabe? Eu não ficava perdendo tempo com picuinha. Um menino que não queria treinar, eu já... Tanto que o pessoal achava que o Chico é bravo, o Chico é muito sério. Eu entrei no ginásio e não falava mais com ninguém, sabe? Eu já... Não é que eu não falava com ninguém, eu só falava o que fosse envolvido com a ginástica. A pessoa entrava no ginásio e falava, nossa, você viu o filme que tá passando? Eu tinha raiva disso. Porque eu falava assim, não é possível que ele tá falando do filme. Eu falei assim, eu já tô pensando no elemento que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, o que eu errei. E ele tá falando de filme, de que ele quer fazer no final de semana. Eu falei, não é possível. Então eu era o chato, sabe? O chato, sempre tem um chato. Então era meio esse chato. O Lula assim, Molusco do ginásio. E bravo, hein? Nossa, se viesse algum moleque no aparelho rolando, eu já, vai treinar ou não vai? Sai daqui então, sabe? Tipo assim, porque senão você não vai produzir, o menino fica perdendo tempo lá. Fala, cara, você vai perder tempo aqui, você podia estar na sessão da tarde. Vai curtir, porque ginástica é difícil demais, cara, difícil demais. E é gente com talento, sabe? Aqueles talentos preguiçosos. Ai, meu Deus. E eu me matando para fazer as coisas. Mas assim, foi uma transição difícil, porque por causa da relação que eu tive com o São Caetano, mas acabou que passou muito rápido, sabe? 2015 pro pré-olímpico para o Rio, foi difícil demais, né? Ainda existia aquele clima meu e do Marcos assim, né? Tanto que 2015 ele treinou, ele e o Diego e o Zanetti treinaram separados da equipe, né? Eles não treinaram no Rio com a equipe fechada lá. Eles fizeram as avaliações lá, mas não morou no Rio com a gente. Então o Marcos tinha aquele clima, sabe? Mas depois, hoje em dia, não existe mais nada disso. Ô, Chico, agora, tecnicamente falando, você saiu da escola Goto, né, para uma escola Albino, de ginástica, assim, né? Eu não sou tão conhecedor da ginástica masculina, mas por alto, assim, a gente percebe o quanto o Albino é mais analítico e o Goto um pouco mais clássico, sabe? Você sentiu isso na pele? Assim, qual foi essa dificuldade dessa transição de um treinador para o outro? É quase exatamente o que você falou. Exatamente o que você falou. Eles têm... Não vou falar que tem pensamento diferente, tem pensamento igual. Só que tem especificidades diferentes, sabe? Talvez a relação a treino, por exemplo, Marcos, em relação a argolas, o treino de força de argolas, não tenho o que falar o quanto ele entende, sabe? A gente brinca, se pudesse montar uma seleção e colocasse cada no seu aparelho que é melhor, montaria o melhor, como fala, a melhor combinação, sabe? Porque assim, não que um seja ruim no outro, no aparelho que ele não entende tanto, é que é os detalhes que fazem a diferença, sabe? O Marcos entende o detalhe de dar os pitacos na argola. Ele entende, entendeu? Isso ele construiu, ele sempre foi muito interessado nesse aparelho. Não que ele não entenda dos outros, que ele teve outros ginastas muito bons nos outros aparelhos também. E a visão, cada um tem uma visão diferente. Acho que essa é a palavra. São as visões diferentes. E eu acho que foi fácil a adaptação para o Cris. Porque o Marcos era muito rígido, mais controlador, sabe? O Cris é mais light, ele é mais sossegado, sabe? É mais calmo. Às vezes eu falava, ô Cris, e aí? Né? A gente brigava, e aí? Vamos?
qual que é meu rodízio? Não sei o quê, para dar uma acordada, porque ele estava às vezes mais tranquilo. O Marcos não. O Marcos, antes de sair do ônibus, ele já estava pilhado, já, meu, maluco, já tá assim, tá de colã, não tá de colã, sabe? Já era mais pilhado. Então, essa adaptação para o Cris foi mais fácil, foi mais tranquilo. E eu acabei desenvolvendo algumas coisas ali no Pinheiros com o Cris em relação a solo e salto, sabe? Que às vezes o Marcos era um pouco mais fechado, assim, com a cabeça um pouco mais dura. Hoje eu vejo que ele já trabalha diferente, solo e salto, do que antes. E ali no Pinheiros era muito bom para solo e salto, sabe? Você via que os meninos ali tinham uma facilidade diferenciada de São Caetano. Tanto que o Yuri tá aí, né? Com um solo bem interessante. Exatamente. Essa questão de trabalho de força de perna, sabe? Isso mudou muito. Se o Marcos falar que é mentira, ele está sendo orgulhoso, porque ele mudou esse treino dele também. Eu, particularmente, eu gosto muito da preparação física, assim, do Goto, que eu já tive acesso, assim, de ver e conhecer, eu acho bem legal. Eu brinco com os meninos do Pinheiros, eu falo assim, eles não fizeram preparação física de verdade ainda. porque, ó, vou te falar que cansa. A gente fazia tanta força, cara, tanta força, que a geração de hoje não faz nem metade do que a gente fazia, viu? Faz muita diferença. Nossa, muita diferença. Assim, só para finalizar o assunto Goto, assim, eu acho assim, esse jeito duro dele, assim, eu acho que ele precisava talvez de um equilíbrio, né? Que talvez ele esteja encontrando agora, mas acho que ele tinha uma pressão que ele sabia colocar ali na seleção, que foi o que segurou a seleção assim durante todo o tempo que ele esteve lá, sabe? Eu tenho muito respeito pelo que ele fez, porque eu lembro dele chegar lá no CT e ele escrever lá no quadrinho assim, 244. Enquanto vocês não somarem isso aqui, vocês não vão parar de fazer avaliação. Era assim. E todo mundo dava um jeito e fazia. Ele é fanático, repetindo, ele é fanático. Pode ligar para ele lá agora que ele vai estar fazendo alguma coisa de ginástica na cabeça dele. Pode ter. Mano, as planilhas dele de Excel, os negócios assim, nossa, ele é fã de ginástica também. O negócio é esse. E é muito, muito doido, assim. Mas eu admiro ele muito, assim. Acho que ele ficou muito tempo lá. E, assim, né, toda essa geração aí conviveu, nem que seja um pouco com ele, assim. Mas era muito interessante a forma como ele conseguia extrair os objetivos que ele precisava, assim. Achava bem legal mesmo. Chico, continuando aqui o assunto, assim, você viajou muito, você competiu muitas Copas do Mundo, mundiais, passou por vários clubes. Tem alguém aí que você admirava, você se espelhava? Ou às vezes alguém que você tinha ali uma certa rixa, saudável que fosse, tipo, preciso bater o fulano, né? Tipo, preciso tomar mais para poder ser campeão aí brasileiro, ou preciso fazer um pouquinho mais para entrar na final da Copa do Mundo. Brasil ou internacional? Os dois, vamos lá. Vamos começar no Brasil aí. Porque o Brasil não tem como. Brasil, o nosso melhor atleta era o Sasaki, né? O bicho, desde juvenil, ele já estava dando pau nos adultos, né? E assim, ele, por ser o melhor atleta do país, e eu querer ser o melhor atleta também de igual geral, era nítido que a gente queria ser melhor que ele. Eu falei assim, não posso perder para o Sasaki, não posso, porque se eu quero manter o meu lugar na seleção, eu tenho que tentar ganhar do melhor, né? Porque aí é certeza que tá na seleção, que vai para o Mundial e tal. Só que eu mirei alto, né? Porque o bicho é pancada, é surreal. E ele era preguiçoso demais, talento absurdo, no que assim, até vai demorar para surgir outro, sabe? Chico, rapidinho, eu lembro de um campeonato pré-infantil que eu fui, e eu lembro na arquibancada, todo mundo falou assim, você viu o Japinha? Não, ele era surreal, o duplo carpado com meia que ele fazia no salto, que o Filipino foi campeão agora, ele fazia mais alto que o Filipino, entendeu? Então, tipo assim, muita gente não sabe o que o Sasaki foi, assim, o que poderia ter sido também, né? Então, ele
com certeza eu mirava ele porque ele era o melhor e assim, aí tinha treino que o bicho era preguiçoso. Eu falei, nossa, não é possível. Ele não vai, como que esse cara vai fazer uma avaliação? Aí chegava na avaliação, pá, 88, 89, sempre regaçando, sempre, ou nas avaliações, ou em competições, ele competia muito bem. Ele não era o melhor cara para treinar, mas tinha um talento absurdo, tudo que fazia era com muita facilidade e competia bem. Então, assim, pô, e aí eu louco, mirei ele, né? E para tentar, mas assim, me puxou muito, me puxou demais, porque para chegar no nível dele eu tinha que treinar muito. Então, assim, era um dos atletas ali que eu buscava, assim, não como exemplo como atleta, mas como dificuldade de ginástica, sabe? Agora, como exemplo de atletas que eu me espelhava, Mozia foi um cara muito assim que eu pude acompanhar, o Danilo, o próprio Diego, o Vitor Rosa, são os atletas que eu tive mais convívio, o Vitor Camargo. Então, assim, são os que tiveram mais atitudes de adulto, mais de homem, assim, sabe? Que eu falei, caramba, algumas posturas diferenciadas, sabe? Os meninos, na época, né? Eu acho que eles deviam ter 23, e eu já achava, parecia para mim que eles tinham uns 40. Era diferente a relação, sabe? Então, eles foram os exemplos, assim, como pessoas. E o Sasaki como atleta, né? E o Zanetti era como irmão, porque eu viajei todas as competições e a gente ficava junto. Né? O Zanetti, ele comprou como irmão, porque todos os quartos era a gente junto, né? Porque eu era de São Caetano, então os atletas do mesmo clube ficavam juntos. Então, quase todas as competições eu ficava junto com o Arthur. Você vê aí, ele vai xingar eu pra caramba, porque ele falava que eu roncava, até ele conseguir convencer os treinadores que não davam mais para ficar junto comigo. Mas ele foi medalhista tudo aí nesses trem aí, por causa do meu ronco no ouvido dele. Nori ou Zanetti? Hã? Nori ou Zanetti? O Zanetti mais que o Nori. O Zanetti mais porque o Nori, ele tinha o Péricles. Então o Péricles ficava junto, porque era do Pinheiros também. Eu ficava junto com o Arthur e o Nori ficava com o Péricles. Eu comecei a ficar junto com o Nori um pouco, mas quando o Péricles saiu. E fora, com certeza, fora os japoneses. Os japoneses, assim, tem o Tomita, tem o Shimura, né, que são os mais tops, assim, mas a linha deles, que era muito difícil buscar por conta da genética, né, mas eu tentava, né, me esforçava, né, buscar, ver vídeo e tal. Por mais que eu vi muito americano também, que era um pouco mais próximo do meu biotipo e genética, mas os japoneses não têm. Eu acho que quem é ginasta e quer procurar uma motivação, lógico, os chineses fazem muita dificuldade, não tem o que falar, mas os japoneses são diferenciados, sabe? O jeito de fazer, sabe? Acho que a expressão, sabe? Tem um pouco de artístico, sabe? A apuração técnica deles traz esse artístico para o masculino. Eles têm a técnica muito apurada. É estiloso. É isso. E os russos têm isso também, para mim. Aquela equipe que foi campeã olímpica, né? Sim, aquela equipe, para mim, eu estava assistindo, eu tinha voltado no tempo, eu estava assistindo lá o Alexei Nemov em 2000, sabe? Sim. O Chico, é muito assim, né? Os japoneses são incríveis, eles fizeram muito intercâmbios também, né? Juntos, assim, eles têm muita tecnologia também, de vídeo, até dos tablados deles, assim, eles fazem muita coisa, assim, né? Eles tentam inovar muito em coisas que inovam a ginástica também. E a ginástica lá é o esporte que mais deu medalhas olímpicas para o país, então eles têm um histórico também da ginástica ser meio que uma paixão nacional, assim, né? É muito, muito legal isso. É uma cultura diferente, não só falando de Brasil para Japão, mas uma cultura diferente dentro da própria ginástica, né? É absurdo. Quando eu fui pro Ajinomoto, pro centro lá de treinamento deles, que é isso? É surreal, assim, surreal. Mas, pode falar. devagarzinho a gente chega lá. Ô, Chico, e aprofundando agora mais sobre as competições, falando agora dos Jogos Olímpicos do Rio, né, de 2016,
O Brasil se classificou pela primeira vez, foi muito legal, muito emocionante. Eu estava lá em 2015 no Mundial, achei muito massa. E vocês classificaram como equipe e você disputou 2 finais em casa, né? Final por equipes e a final de barra fixa. E qual que é a sua lembrança que você tem aí dos jogos? Vixe, todas possíveis, porque, cara, primeiro que é uma energia, Jogos Olímpicos é uma energia surreal, sabe? Não é inexplicável, sabe? A energia, as coisas realmente acontecem lá, assim, sabe? É difícil explicar essa sensação. Agora, a gente tava meio robô, sabe? A gente tinha treinado tanto para classificar, beleza, classificou. Depois, tanto para estar dentro da equipe, beleza, fechou a equipe. Depois, tava pronto, no automático, assim, sabe? Tinha muita gente no ginásio, muita gente gritando, família e etc. E Bolt do lado, e não sei quem. Mas a gente colocava a mão no aparelho e saía série. É uma coisa assim, e não era série simples, era série difícil. Foi uma das séries mais difíceis que eu fiz na minha carreira. Eu colocava a mão no aparelho, saiu série. Tanto que, ó, outra curiosidade aí exclusiva. Ó, a gente chegou na Vila, como a gente estava separado, era eu, o Sasaki e o Nori. E o Zanetti e o Diego, a gente ficou separado, né? A gente estava treinando separado, depois a gente se encontrou lá na Vila. Que o Marcos ficava dando treino para os dois, e o Cris e o Renato para nós 3. Então a gente chegou na Vila, até alguns treinos foram separados, até por questão de horário, né? Aquelas coisinhas de eu faço assim, eu faz assim, beleza. Mas não importa, que se todo mundo se sinta bem, traga o resultado para o Brasil. Era esse o maior objetivo lá, e as coisas aconteceram. E aí, a gente chegou naquela mala, nossa, mala, abraça a mala, é coisa pra caramba, linha A da Nike, sabe? Era o mesmo uniforme que os Estados Unidos estavam usando, primeira camisa olímpica, não sei o que e tal, e a gente aquele refeitório, nossa, que refeitório gigante, a vila absurda. E aí, meu, tem que treinar. O Renato falou, ó, já sai o van daqui a pouco. E assim, não é ir lá conhecer o ginásio. Não, o Paulo estava comendo já, ó. Hoje é dia, porque a gente seguia um planejamento, ó. Segunda-feira é isso, terça-feira é isso, quarta-feira é isso. Então a gente já chegava e já fazia. Ó, sai a van, sai o busão lá, tá o horário, saiu. Chegou no ginásio, a gente ainda com a cabeça lá na lua. O Renato pegou e falou, ó, hoje o treino é esse. Aí que a nossa ficha caiu. Falou, nossa, sério? Sério que a gente vai manter o... Sério, o treino hoje é esse. Falei, caramba, o Nori já olhou para minha cara com o olho desse tamanho, o Sasaki já desse tamanho também. Falou, caramba, e só a gente no ginásio, que era nas tendas ainda, não era o ginásio de competição, nada, mas era nas tendas. Falou, sério? Aí deu aquele choque e falou, meu filho. Só que assim, a coisa acontecia. Uma que a gente estava preparado e a motivação ali do aparelho verdinho, nossa, o aparelho era perfeito, não tem o que falar, não tinha um pingo assim que estava ruim, sabe? E aí, já foi um treino pancada, né? O Sasaki, eu lembro que ele sentiu o joelho dele naquele treino lá, e aí foi, sabe? Aí a gente encontrou depois o Zanetti e o Diego no mesmo apartamento, a gente ficou tudo junto, um apartamento gigante, perfeito também. E aí, e o treinador, o Cris e o Renato, era muito tranquilo, sabe? Não tinha tanta controle, assim, de aquela chatice fora. Então, deixou a gente bem para curtir mesmo. Não tinha tanta restrição. A gente já se cobrava. O pau já estava comendo já. Então, não tinha muito... Ó, vai comer no horário que você achar que você tem que comer, entendeu? Eu quero que você realmente esteja preparado na hora. Você sabe o que você tem que fazer. E todo mundo sabia o que tinha que fazer. A equipe médica e de físio, tudo, a psicóloga, estava tudo já muito entrosado, sabe? As coisas aconteciam, eu não tinha muito dúvida, não tinha dúvida. Ó, agora, desceu, psicóloga, subiu, jantar, sei o quê, tal, dormiu, amanhã treino, sabe? Fluiu, a coisa entrou no flow e aconteceu, sabe? O Nori tinha chance demais na barra lá também, o Sasaki tinha chance, tanto que assim, eu treinei muito para as Olimpíadas, né, para estar na equipe,
O meu melhor resultado nas avaliações era barra fixa. Eu vinha fazendo notas ali de barra fixa. Foi uma das coisas que me colocou lá dentro. Só que o Sasaki e o Nori era melhor que eu na barra. Tanto que eu fui o primeiro. Né? Eu abri a barra. Então, tanto que quem falou para mim, nossa, Chico, sua nota foi boa. Eu tava louco no geral. Eu tava doido que eu tinha competido geral, porque a equipe precisava, sabe? Não era, eu falei, nossa, eu vou lá, vou pegar a barra. Não, a coisa aconteceu, sabe? Realmente, eu falei agora, eu até fui criticado um pouquinho, assim, né? Não fui criticado, mas eu falei pro Hugo Calderano, não falei diretamente para ele, mas eu fiz um post dele. Cara, não foca na medalha. A medalha é consequência, o resultado é consequência. Sabe? Foca no que você tem que fazer, joga. Vai lá, sobe na barra e faz o que tem que fazer. Saiu, e realmente foi o que eu fiz. No Mundial de 2015, eu achava que eu ia ser finalista mundial. E não fui. Ali, eu fazia série de trás para frente. Eu estava muito mais preparado em 2015 que em 2016. E ali eu falava, não, quero final, e não veio. Sabe? E em 2016 eu treinei, eu fiz o que eu tinha que fazer, e aí a final veio, sabe? Então é isso que eu tenho que passar para a geração de hoje, e para todos os atletas, não só para a ginástica. Porque, cara, não foca no resultado, esquece, joga, compete, sabe? E se você estiver preparado mesmo, se você fizer o seu melhor, vai vir o que tiver que vir. E aí muita gente ainda tem um pensamento pequeno, e não acha que não é assim, não. Aí vieram falar lá, não, tem que focar na medalha, senão que motivação ele tem. Não é assim. Ele não entendeu o que eu quis dizer, sabe? Então é mais ou menos isso que aconteceu em 2016. Tava um flow na equipe, por mais que os problemas que tinham acontecido, né, que o Caio não tinha ido, né, que era um dos melhores atletas do país na época, mas eu acho que sim, foi um resultado muito perfeito. A gente foi finalista de equipe competindo só 3, na barra, na paralela e no cavalo, sem ter nota de descarte. Entendeu? Isso foi pancada demais, e ninguém errou. A gente competiu a Olimpíadas inteira sem ninguém errar. Foi muito legal isso mesmo, eu lembro disso. Eu falo demais, né, gente? Vocês querem? Não, foi Por isso que é bom. Tá Fala ginástica com quem entende aí da história, aí vira um boteco. Não, você está falando que eu estou viajando. Toda hora que você falou uma coisa, você, nossa, para não interromper também, né? Porque aqui é mais difícil da gente falar, senão uma conversa tão solta. Mas foi muito inesperado, assim mesmo, a sua final de barra fixa. Não porque você não fosse competente, mas tipo, a gente tinha visto no Mundial que o Nori tinha sido entrado quarto, na final de barra fixa. Sim. Finalizou em quarto ou quinto, não lembro quarto, agora, mas em quarto. E com uma nota super boa, e de repente, tipo assim, o Nori tá na final de solo e o Gico que tá lá de baixo, tipo, como assim, né? Mas era mais fruto do trabalho de vocês, que estavam ali treinando tanto que vocês tinham ali, né? Não era algo previsível, mas uma das coisas boas da ginástica masculina é que o olhar tá muito para o atleta e para a série que ele tá fazendo. A bandeira, assim, pesa menos na ginástica masculina. Então, se você fez uma série boa e ela entrou, a nota vai entrar e é isso. Sim. E é isso. Mas, Chico, ainda nesses bastidores e tal, que a gente está falando da Rio 2016, é uma dúvida que acabou de me ocorrer aqui, foi sobre o esforço que gostando, né, de saber. Fofoca com a gente mesmo. Mas é sério, foi um esforço muito grande, a gente sabe, né? Foi uma equipe muito arriscada, não podia dar nada errado em 3 aparelhos, muito disso pela não classificação do Caio. Eu queria que você tentasse lembrar, se for possível, se eu não vou dizer essa troca, né? Mas essa classificação do Diego em vez do Caio, isso foi de alguma forma para vocês impactante, né? Porque, poxa, tínhamos 3 generalistas ali, né? Você, Sasaki e Nori, tínhamos vocês 3, mas alguns dos aparelhos nós não tínhamos quem cobrisse, né? Que poderia ser o Caio, ou então, de repente, o Caio poderia ser um dos generalistas e você revezaria com o Zanetti ou com o Diego nos aparelhos, poderia ser um esquema inteligente. Então, eu queria entender, assim, dos bastidores de vocês, o que vocês acharam dessa decisão? Foi impactante porque o Caio estava muito bem, era um nível também muito alto, e com o Diego, que vinha bem também, sabe?
vinha bem. O problema foi a questão das conversas, dos critérios, sabe, que tinham falado antes, e o COB preza por medalha, o COB quer resultado, quer medalha, sabe? Por mais que o Caio tivesse entrado, a gente não tinha condições de medalhar por equipe, sabe? Então, assim, foi impactante, porque, pô, não era muito bem isso que tinha sido conversado em relação às vagas, porém, a gente não tinha tempo de pensar, sabe? Não dava tempo da gente, assim, nossa, mas e agora? E vai fazer... Cara, não, foi muito louco, muito rápido, muito, tipo, pressão, você, meu, treina, faz, sabe? E eu falei assim, não dá para eu ficar pensando se vai fazer, se não vai fazer diferente, não vai. Foi uma coisa muito louca, assim, sabe? Mas, assim, do primeiro instante foi impactante por ele, por Caio, sabe? Por eu me colocar no lugar dele. Ô, Chico, então vou polemizar mais um pouco aqui a conversa. Os critérios são claros? Hoje em dia, a gente... Hoje em Sim, dia ou lá na época? Hoje em dia e também nessa época, assim, porque é uma das coisas que eu vejo como uma das maiores dificuldades. Tanto que eu já vi tanto reclamação, tanto de parte de atleta quanto de treinador, que os critérios não são claros. Tipo, chega lá nos Estados Unidos, vai ter o trials. Na hora que terminar o trials, a gente sabe que o primeiro e o segundo colocado tá na equipe. Sim. É certeza, se ele atingir o resultado, ele pode ter ficado em último lugar na última competição. Se ele ficar em segundo no dia do trials, no somatório, ele vai estar dentro da equipe. Sim. E os outros 3 vai ser decidido ali, tanto com a equipe técnica, quanto com a equipe que conta até com ex-atletas olímpicos. Então, assim, é claro, isso é uma coisa que é clara. Você acha tá que os nossos ali, todo mundo escolhas... já sabe, já vai para lá sabendo. Exatamente. Eu sinto falta disso aqui no Brasil. Lá atrás era mais claro que hoje em dia. Lá atrás era mais claro que hoje em dia. A gente já ia, por exemplo, para o Rio 2016, foram 4 avaliações. E o pau comeu. Veio o árbitro de fora e falou, ó, 4 avaliações no mesmo horário para todo mundo. E no mesmo ginásio. Não tem avaliação em vídeo, não tem avaliação em dia diferente, não tem avaliação em aparelho diferente. Eu não vou lá no ginásio do Minas ou do outro. Naquela época, não ia no ginásio do outro fazer avaliação. Não, ó, tá aqui no CT, tá igual para todo mundo. Mesmo árbitro, mesmo time, sorteio de atletas, quem ia para qual aparelho, qual rodízio ia, e o pau comia. Isso foi o mais próximo que eu cheguei do perfeito, assim, do mais justo. Naquela época, para mim, foi o mais justo. Hoje, tem critério? Tem. Só que não me deixa satisfeito o jeito que é feito, sabe? Eu acho que tem que ser sentado e conversado com todos os treinadores do Brasil inteiro, sabe? Sentar, conversar com a comissão técnica da CBG, dos clubes, para que fique uma coisa mais... Que nem você falou. O clube já vai para lá sabendo que não tem vírgula, sabe? Ó, focado, né? Sabe? Ó, que nem o Marcos tentou fazer isso, ó, tal nota vai, sabe? Não deu muito certo também, porque assim, a gente tem que ver a nossa realidade também. O Marcos colocou critério na época, quem fizer tal pontuação vai. E aí ninguém fez, ninguém foi. Na época do Mundial foi só 3, lembra disso, 2017? E eu fui cortado por causa da hernia de disco lá, mas foram os que atingiram a nota, senão, tipo, tá, mas aí você não leva o país? Não, é errado também, não gostei disso, porque aí não foi assim que eu cresci. Lá atrás, eu não atingi a nota, mas me levaram. Mas eu cresci assim, eu voltei, melhorei e fui melhorando. Se a gente fala assim, não vai, aí, a realidade não é essa também, é nossa. Então, assim, aos pouquinhos, eu acho que tem que ficar um pouco mais claro. Tem critério? Tem, mas tá deixando um pouquinho a desejar, porque sempre tá todo mundo com dúvida. Você pergunta, não sei. Quem vai? Não sei. Eu falei, como assim? Mas como que vai ser definido o Sula? Não sei. Tem que fazer 6 aparelhos? Não sei. Eu falei, caramba. Aí o outro sabe porque recebeu o documento de outro. Eu falei, caramba, como você sabe? E não passa. Ou, como assim? Então tem, só que assim, a comunicação, acho que no masculino,
Isso eu conversei lá com o Marcos, conversei com alguns treinadores, né? Já pegando, não é polêmica isso não é crítica também, não é nada disso. Isso é uma opinião minha, né? Um cara velho já, que já está na ginástica e viu algumas gerações, é uma opinião minha. Que eu acho que a ginástica masculina precisa de se organizar. A ginástica masculina precisa de um diálogo, que um feminino, acredito que fez depois de 2019. 2019 rolou aquela bagunça, não sei o quê, e se ajustou depois da pandemia, e eu acho que hoje o feminino é outra cara. E o masculino eu acredito que esteja passando por isso, sabe? Teve a saída do Marcos, a entrada do Batata, e aí eu acho que está um pouco meio desorganizado, sabe? Eu acho que precisa de uma conversa, de um bom senso, um consenso entre o masculino, porque eu acho que o masculino está perdendo, sabe? Numa forma geral, está perdendo atletas, assim, sabe? Eu acho que precisa não vou falar reestruturar, eu acho que precisa organizar só. Precisa organizar as ideias, todo mundo falar. Eu não sei se lá ainda atrás aconteceu isso, porque a gente vivia no mesmo espaço. Então eram 12 atletas buscando o mesmo objetivo, vivendo no mesmo lugar, comendo quase a mesma comida, treinando no mesmo aparelho. Entendeu? Então, assim, isso ajudou a gente chegar naquele nível também. Isso eu sinto falta também. Não sei se o Brasil hoje precisa de um centro de treinamento de uma seleção masculina concentrada. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque a gente evoluiu demais. Não é crítica, sabe? Eu acho que Você gostava mais dos atletas juntos, tipo uma seleção permanente, você acha? Isso é incomparável, o tanto que os atletas evoluem. É incomparável. Cada um treinando no seu clube, o cara no clube tá assim, ó, relaxado. Lá, naquele período, não tinha isso, não tinha. O pau comia todo dia o pau comia. E assim, os 12 da seleção treinava ali, ó, o cara não tá treinando. Então ali o treinador da seleção já via, não tinha dúvida. Hoje o cara tá no clube, ele tá cozinhando galo, ou não tá, ou ele, sabe, o treinador-chefe não consegue ter essa sensibilidade por cada um. Ele tem que montar a seleção por base no brasileiro. Só que chega no brasileiro, ninguém gosta do resultado do brasileiro. As notas não tá de acordo, o árbitro em X, o árbitro não sei o quê, o critério, o horário, o grupo, o aparelho, o local, o frio, o calor, sabe? E aí não é... Eu acho que o brasileiro não é o melhor ambiente para se avaliar a melhor equipe. E ali, os 12, era todo dia fazendo o mesmo plano, tendo as mesmas oportunidades todos os dias. Então, assim, o treinador tinha noção dos números. Quantas vezes aquele cara acerta um Kovacs? Quantas vezes ele acertou série de cavalo? Quantas vezes séries ele fez de cavalo? Entendeu? E aí ele tem um controle maior. Por mais que a seleção não seja permanente, mas que pelo menos fique 2 meses, 3 meses, sabe? Isso aí faz muita diferença. A gente vê pelas meninas, as meninas ali que treinam no CT, elas são diferenciadas, sabe? E o CT é surreal. E com o Diego aqui, o masculino lá, muito tempo atrás, quando o Chico ainda era novinho, ele nem era da seleção ainda, o masculino tentou fazer uma seleção permanente. Sim. E eles não gostaram. Sim. Só que o masculino, na época, ele teve força para sair fora da seleção Sim. permanente. E o feminino ficou, e foi um caos no feminino. Sim. Não tem como. Se alguém quiser aqui defender seleção permanente feminina comigo, eu fico aqui um podcast inteiro só falando de todos os malefícios que existiram. E o masculino chegou isso, esvazou, saiu fora. Ninguém ficou lá em Curitiba. Né? E aí, se você analisar, foi a ginástica masculina. As meninas tiveram ali uns resultados ficou para a Olimpíada, não sei o quê, ficou como se o masculino fosse patinho feio. E só que o masculino foi achando o seu lugar, e aí foi aparecendo o Diego, não sei o quê, tudo fora de uma seleção permanente. Só que aí eles vêm com essa proposta aí que você está falando, que foi uma seleção permanente que você gostou e que funcionou para o masculino.
Mas o clima era leve. Eu não sei como era o clima lá atrás, porque naquela época era tão foda que ninguém tinha acesso a nada. Tanto que tem polêmicas, né, especialmente no feminino, do que rolava lá em Curitiba. Mas o masculino conseguiu, quando quis voltar para uma seleção permanente, voltar nos moldes que eles acreditavam. Então, tipo assim, Chico, eu já vi lá quando teve os camps no CT, fora pós-seleção permanente de Rio, tipo, meu, depois de um dia de avaliação, vocês lá jogando futebol com as bolas de fisioterapia. E, tipo, meu, isso não acontece no feminino, por exemplo, entendeu? Vocês conseguiam trazer um clima agradável, tinha a hora da porrada, vi muita pedrada, mas tinha essa troca do tipo, pô, vocês fizeram bem ontem e tal. E nessa época, especialmente, né, quando tinha outros treinadores aqui, era uma pedrada atrás da outra com as meninas. Então, assim, talvez esse formato mais leve de juntar pode ser que funcione, né? Igual a Jade e as meninas estão lá, mas elas estão lá com uma outra completamente diferente, você sabe, né? Sim, elas estão em casa, então, é assim, diferente. sim. O que acontece? Mas, Um lado negativo que eu vejo, o único lado negativo que eu vejo de não ter seleção permanente é por conta dos clubes. Arrebenta o clube. Arrebenta, porque às vezes você tira os melhores atletas do clube. Ou às vezes você tira até o próprio treinador do clube. E aí o clube quebra. Entendeu? Então, assim, é o único ponto negativo que eu vejo de ter uma seleção permanente. Agora, se você pensar em evolução de nível, não tem jeito. É o melhor. Eu tenho quase certeza que é o melhor. O que acontece? Muito lá atrás, tiveram muitos problemas lá de não ter dado certo. Eles tinham tudo lá. Eles tinham tudo. E o nível deles era muito alto também. Para nós, pelo menos, os meninos, foi uma geração que fazia ginástica demais. Só que eles tinham problemas, eu acho que era questão de treino mesmo. Os treinadores que lideravam naquela época, talvez não tinham conhecimento. Porque, para mim, foi a melhor geração. Os caras faziam muita coisa. Só que não fazia série. A gente falava que os caras não faziam série, sabe? Um volume de série baixo, entendeu? E eu acho que foi mais uma questão de conhecimento. Mas de nível eles tinham, sabe? E a estrutura que eles tinha tudo para ser bons, assim. E eles começaram lá, eles vieram o Santo Domingo, né, também. Então, assim, nossa, eu tô velho, né? Olha onde eu tô puxando. a gente lembra também, a gente lembra também. A gente também é velho, Chico. Aqui é só clube dos 30. Então, assim, eu vejo hoje, pro nível da ginástica, todo mundo treinando junto, pro pau quebrar, pro Patrick ver o Tomás, pro Bernardo ver o Yuri, sabe? É para eles se verem e o pau quebrar ali. E não tem choro. Porque esse negócio de se ver só na competição é bacana, mas a coisa não acontece na competição, acontece antes. Não dá liga, né? Não, então. A gente vai ter o que tem hoje. Eu acho que cada um treina no seu clube. Eu acho que se pensar que, né, o masculino precisa melhorar. O nível, de verdade, de dificuldade precisa melhorar. Sabe? Não, os meninos são bons. Tem estrutura, tem conhecimento. Abrindo parênteses, eu acho que essa geração que tinha o Michel Conceição, o Vitor Rosa, papapá, pensa aqueles caras fazendo essas séries hoje. Sim, tem elemento que eles faziam lá que hoje no Brasil ninguém faz. Exatamente, eles iam tirar muita nota, eu acho. Mudou algumas coisas de código só. Mas se você pensar que naquela época eles já faziam aquilo, caramba, era para o Brasil e foi. Por isso que eu tô falando, na minha geração, até o Sasaki, aquela geração até 2016, o nível era muito alto. E todos. Outro fato importante, por que dessa longevidade aí, dessa galera tá indo mais, chegando mais velha? Conhecimento da equipe multidisciplinar. Antes, o pau torava até estourar. Hoje, o conhecimento... Só que assim, vocês vão ver a minha opinião, eu tenho dois lados. Por exemplo, a equipe multi aprendeu muito, tá levando todo mundo mais com vida útil maior, porém, o alto rendimento, ele não é saúde.
Então, assim, se você tá indo no banho-maria, não, mas eu não posso machucar. Mas não vou fazer de novo. Mas se eu fizer, vai cansar. Mas respeitar a recuperação 100%. Aí é difícil também, sabe? Eu não, no meu maior auge, no meu maior nível que eu cheguei, não foi todo mil maravilhas assim, ó, no conforto. Não foi. O treino comia em cima de cansaço, sabe? Mas assim, eu me cuidando fora. Não existe, realmente não existe esporte de alto rendimento assim que não seja lesivo, né? Tem, o Nori foi campeão mundial de barra em 2019 fazendo infiltração no ombro. Exatamente. Hoje inclusive, a infiltração acho que 2 semanas anteriores à competição é até pego no doping, eles até proibiram isso. O que a gente discute muito? Que a geração é muito talentosa, tem aparelho, tem conhecimento, tem equipe multi, só que o limiar de dor deles é pequeno. Eles suportam a dor menos do que as gerações passadas, porque a gente não tinha desculpa, sabe? A gente não tinha distração, entendeu? A nossa dor é, só quero chegar, eu quero chegar. Então, hoje, você tem opções, se tá doendo, aí você tem a opção de, então, não, aí você já, alguns, não estou generalizando, tem uns que são diferenciados, mas alguns que poderiam ir muito mais do que está chegando, se ele tem uma opção de não fazer ou de, então, sabe, esse é o diferencial. O limiar de dor dessa geração é menor. Por isso que eu tô falando assim, lógico, todo mundo está percebendo isso e está sendo trabalhado para que isso mude. É a nossa esperança que a ginástica ainda não caia, que não caia assim, já caiu, mas que não continue caindo. Entendeu? A esperança é que todo mundo enxergue isso e as coisas vão mudando para a ginástica masculina voltar para o auge, sabe? Porque tem talento, os meninos são talentosos. Já falei isso para ele na cara deles. Cara, vocês têm que ir pro pau, entendeu? Vocês têm tudo. Vocês têm tudo. Agora é vocês, entendeu? Vou falar aqui meio... Não sei se as pessoas vão gostar muito, mas tipo, não, mas meio fofo. Não, não é nem questão de ser... mas é questão de... Eu acho que o mundo, tá? Não só os atletas, os treinadores também. Os treinadores estão fofos hoje. O Marcos está fofo hoje, sabe? Entendeu? Eu falo, Marquinhos, você tá fofo demais. Você tá, entendeu? Mas assim, é porque tem que saber esse limite de, tipo assim, para mim hoje o desafio do treinador é continuar extraindo o melhor do seu atleta, porque tem uma hora que o atleta não vai querer, que você vai ter que dar aquela pedradazinha para ele ultrapassar esse limite, sabe? Isso só que até quando eu vou ultrapassar esse limite de forma saudável e quando não? Porque aí, enfim, a gente entra aqui num... O atleta tem que querer muito. Também. O atleta tem que querer muito. Se você perguntar para o Zanetti tem 8 cirurgias. O cara tem que querer muito. O cara tem que querer muito, muito. O cara tem que olhar para um refrigerante, para uma comida zoada, para uma balada, para um casamento. O cara tem que olhar e falar assim, não vou. O cara tem que querer muito para suportar isso. E os que chegaram foram os que suportaram. O Caio, para estar nesse nível até hoje, ele quer muito. Ele quer muito. Para estar fazendo geral ali daquele nível, ele quer muito. Eu falei isso para ele. Cara, eu admiro ele pela vontade que ele tem, pelo tanto que ele gosta. Porque a nível que ele faz é difícil, entendeu? Manter. E ele já está mantendo já por muito tempo. Então, assim, é um cara que fala não para as coisas, sabe? E suporta a dor, sabe? Então, a gente precisa disso no Brasil. Que atletas que queiram muito. Porque o treinador vai olhar e falar assim, caramba, aquele cara quer. Aí instiga ele a dar treino. Porque é difícil para um treinador também chegar, o cara às vezes já recebe pouco, aí chegar e falar assim, vou... Aí o menino fala assim, mas eu nem quero, ou ele chega todo cachaçado, aí fala assim, não dá. O treinador não desanima, entendeu? Entendeu? É um bate-papo, isso não é crítica, não é a realidade para a gente poder o quê? Fazer alguma coisa para poder fazer ginástica continuar crescendo, sabe? Porque o código não ajuda, o código só vem dificultando e agora mais ainda,
Entendeu? A ginástica é ingrata, gente. A ginástica é ingrata. Não tem, assim, mil maravilhas. É uma vida inteira para 1 minuto e 10. Boa. Chega, senão eu não paro de falar. Não, Chico, o papo tá muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que, assim, conversas francas e sinceras sempre são bem-vindas e quando a gente... É que o nosso objetivo é muito aberto, falar de ginástica com quem gosta, com quem entende e com quem tem uma mensagem importante. E hoje você teve, não foi uma, né, Chico? Foram várias mensagens importantes. Então, quero muito agradecer a sua presença aqui. Quero muito agradecer você ter aceitado o convite, ter disponibilizado um tempinho, as fofoquinhas que a gente bateu aqui hoje. Todo o papo. E para fechar, você não é chorão, não, né, Chico? Eu sei que você não é chorão. Não, depende. Já fui muito. Tinha época lá em São Caetano que eu não lembro do dia que eu não chorava. Tô brincando, mas não sou, acho que não. Acho que não. Depende. Por que eu tô perguntando isso? Porque essa dinâmica para a gente fechar aqui agora, ela é um pouco emocionada, emotiva. Eu queria que você mandasse uma mensagem para você mesmo, para o Francisco Barreto do futuro, o Francisco Barreto que já não vai, o magnésio que ele vai estar usando não é mais o magnésio no próprio punho dele, mas para arrumar a barra para o atleta dele subir. E essa mensagem também, além de ser para você mesmo no futuro, é para um dos seus atletas que, quem sabe, não vai estar aí disputando Brisbane 2036, ou seja lá onde vai ser os próximos jogos, né? Deixa uma mensagem para você mesmo. Bom, eu acho que é dizer que, cara, só por você ter iniciativa de escolher esse esporte, você é foda, sabe? Você é muito foda. Todo dia escolher entrar no ginásio, sentir dor, pressão, tanto física quanto mental, suportar saudade, você é foda. Foda. Você tem que fazer o que você ama da melhor forma possível. E acreditar. Porque o que me mostrou nas Olimpíadas do Rio de 2016 foi que você tem que sonhar e acreditar, porque as coisas acontecem. Muito bom. Isso aí, Cedric. Francisco Barreto. Muito bom. Valeu, viu, gente? Francisco, muito obrigado, cara. Assim, eu tenho uma admiração por você, igual eu te falei, de uma época que você nem era esse ícone que eu admirava, os meninos do coque. E, assim, eu admiro muito sua mãe, tenho de vez em quando até encontro com ela, encontrei ela em algumas competições aí que eu fui entrar, uma querida. Enfim, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Se precisar de trocar umas ideias aí de empresariado dentro da ginástica, eu estou aberto aí, a gente pode se falar. E agradecer você por ter trago aí tantas coisas interessantes para o nosso podcast, né? Tanto de curiosidades quanto de vivência mesmo na ginástica. Eu acho que essas conversas são as melhores, as francas e as sinceras, para mim, as sem censura, são as melhores. Assim. Sim. Não, imagina, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Eu gosto de falar de ginástica. Infelizmente, temos poucos meios aí de poder divulgar, né? Isso, o Gymblog já vem há muito tempo falando de ginástica, e isso é muito legal mesmo, porque a gente fica reclamando que a gente não tem, né? Não divulga a nossa modalidade, e às vezes as pessoas criticam quem divulga, né? Eu sei disso, já sei que vocês passaram já um pouquinho. Mas assim, e acho que a gente não falou nada demais, nada de crítica, nada de fofoca. Eu acho que são coisas que a ginástica precisa conversar, precisa virar hábito, assim, para parar de picuinha, sabe? E ficar uma coisa mais aberta, para a gente poder falar a mesma língua. E não por trás, sabe? Não tem problema divulgar tudo que eu falei. Eu acho que se eu puder somar para a ginástica, eu vou estar sempre à disposição. Não tem... Eu acho que eu gastei muito minha vida na ginástica, então, assim, não posso virar as costas, assim, não. Eu só estou agora arrumando um jeito de eu poder pagar minhas contas, seguir, né? Pagar o leite da criança, e é isso. Mas a ginástica tá no sangue. Amém. Precisar, contem comigo aí. Obrigado pela oportunidade. A gente agradece, Chico. É isso aí, pessoal. Francisco Barreto aqui,
nessa edição do Gym Podcast Brasil. E se você não segue a gente nas redes sociais, pelo amor de Deus, para de perder tempo. Corre lá e pesquisa Gymblog Brasil no Instagram. Também você vai achar o Gym Podcast Brasil. E a gente está aqui no Spotify, no YouTube, sempre com entrevistados novos, resenhas muito bacanas e muito, mas muito conteúdo de ginástica artística para vocês. Valeu, gente. Muito obrigado. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Outro fato. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.